irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do Padre: Nada antepor ao amor de Cristo. Vamos repetir? Essa frase reflete um princípio central do cristianismo, especialmente presente na espiritualidade beneditina, inspirada na regra de São Bento. Essa regra de nada antepor ao amor de Cristo, como um dos princípios fundamentais do cristianismo, sugere que o amor de Cristo deve ser a prioridade suprema, que acima de qualquer outro desejo esteja o amor de Cristo, esteja o amor de Cristo sobre qualquer ambição ou apego terreno. Na prática, isso implica orientar a vida, orientar as decisões, orientar as ações em direção a um relacionamento mais estreito e profundo com Deus, colocando o Senhor como centro de tudo. Podíamos fazer uma rápida associação dessa expressão de São Bento ao Evangelho de hoje. Nada antepor ao amor de Cristo. Vamos repetir? Jesus fala no Evangelho do custo. Quanto custa ser discípulo dele? Qual é o preço para ser discípulo dele? Quanto é que a gente tem que empenhar, se comprometer, pagar para ser discípulo dele? Ele está dizendo que quem deseja segui-lo deve renunciar a tudo, até mesmo aos laços familiares mais próximos, e carregar a sua cruz. Tantas vezes, alguns laços que temos são prisões, apegos que nos impedem de avançar. Ele usa duas parábolas, pequenas parábolas, daquele homem que vai construir uma torre e precisa antes calcular se tem o suficiente para não passar vergonha e não conseguir terminar essa construção. E também daquele rei que vai para uma guerra, que precisa antes conferir se ele tem força bélica suficiente, enfrentando o seu inimigo. Afinal, se ele tiver 1000 e o outro tiver 10.000, talvez ele não vá conseguir vencer esta batalha, nem a guerra. Assim, o que ele mostra é a necessidade de a gente calcular o custo e de priorizar o compromisso com ele acima de tudo. Se você não puser a missa dominical na sua agenda, ela não entra nunca. Se você não se comprometer, que é um compromisso que você tem, não participará da missa nunca. Sempre qualquer coisa mais urgente, de prazeres mais rápidos, vai tirar a sua atenção e tirar você deste que seria um compromisso. Se você não fizer um comprometimento, não terá vida de oração diária. São tantas as distrações, dispersões que a gente tem. É preciso um comprometimento e uma disciplina para a gente poder rezar todo dia e rezar com qualidade, para criar uma intimidade mais profunda com o nosso Senhor. Essa experiência radical ecoa diretamente a ideia de nada antepor ao amor de Cristo. Vamos repetir? Repetindo bastante, pelo menos a frase a gente leva para casa, né? Não colocar nada antes nem acima do amor de Cristo. O amor de Cristo como centro, prioridade absoluta da vida do cristão. A primeira leitura da sabedoria reforça essa ideia de que nós temos um limite humano. A limitação da sabedoria humana nos faz ter uma necessidade da orientação do Espírito Santo. Precisamos suplicar a força do Espírito Santo.
Afinal, só com essa orientação de Deus a gente pode compreender os caminhos que são dele. Somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos discernir como colocar o amor de Cristo acima de tudo, superando os apegos da terra. Já a segunda leitura, ela é curiosa. Se você quiser ler um livro da Bíblia, dá para ler isso agora durante a missa, sabe? Não tem nenhum capítulo, só são alguns versículos. A carta de São Paulo a Filemão. E qual é a história básica? É que um escravo, estrutura da época escravagista, um escravo foge, é preso, e preso se encontra com Paulo na prisão. E na prisão, Paulo evangeliza este escravo fugitivo. O nome dele é Onésimo. Onésimo significa inútil. Aquele homem cujo nome trazia essa identidade tão horrível, inútil. Paulo manda uma carta para o seu proprietário, digamos assim, Filemão, e diz a ele: olha, estou te mandando Onésimo como irmão querido, como fosse o meu coração. Ele é da nossa família. Ele foi alcançado por Cristo. Vejam, irmãos, o que a leitura nos ajuda a pensar é esse reordenamento das relações. A estrutura daquele momento não foi modificada, mas as relações entre as pessoas, por amor a Cristo, foram modificadas. Não quero mais que eu tenha como um escravo seu, mas como um irmão querido no Senhor. Como fosse o meu próprio coração. Ele chama assim os cristãos a vivermos segundo os valores do reino de Deus. Os valores que devem nortear a nossa vida são os valores do reino de Deus. Alguns valores sociais, culturais, nem são tão valores assim, eles vêm e vão, igual morango do amor. Espero que tenha sobrado só o amor, né? Não só o morango, né? Que eu acho sobrar só o morango. Colocando o amor cristão acima dos interesses pessoais, acima dos interesses sociais. Irmãos e irmãs, nada antepor ao amor de Cristo. Nos inspira a examinarmos as nossas prioridades. Como eu dizia há pouco, se não puser na agenda a missa do domingo, ela não entra, não vai participar nunca. Se você não fizer o propósito, colocar como prioridade e ter disciplina, não vai rezar todo dia um pouco. Aí depois vai perguntar: papá, tem problema que a gente está rezando dormir? Tem, porque você já pôs na hora errada. É porque não quer rezar, né? O corpo está bagaçado de cansado. Você vai rezar 10h30 da noite, depois de 5 horas no celular? Não vai aguentar. Então, o problema não é que dormiu, o problema é que já foi meio estratégia. Precisamos pôr como prioridade e assumir a prioridade para ter disciplina. Podemos também, diante dessa expressão e destas palavras, fazer um exame de consciência. O que ocupa o centro das nossas vidas? Quais apegos existem que competem com o amor a Cristo? Apegos aos bens materiais, a relacionamentos, a ambições desmesuradas? Santo Agostinho, comentando esse evangelho, disse assim, que deixou tudo, não quem deixou o pai, a mãe, a casa e o carro e as coisas, mas deixou tudo até aquele que até deixou o desejo de ter. Aqui, a proposta do evangelho não é que a gente não tenha nada e viva pobre, mas é que a gente não seja escravo de nada e de ninguém, mas livres no Senhor. Esta palavra, essa radicalidade do discipulado, não é um fardo, mas uma libertação. Colocar Cristo no primeiro lugar
É uma forma de encontrar verdadeira liberdade e propósito para a nossa vida. Tantos e tantos santos nos ensinam isso. Irmãos e irmãs, o amor a Cristo se concretiza no amor ao próximo. Interessante que hoje seja o dia da independência do Brasil, só para eu semear aqui uma palavra. Se ficar na briga, meu lado e seu lado, a gente não vai ter futuro, não. Nós precisamos fomentar mais fraternidade entre nós. Fraternidade é o que precisa. Fraternidade. A sua bandeira e minha bandeira, a bandeira do outro. Enquanto a gente ficar nisso, não vai ter paz. Vocês que são casados, se ficar toda hora um lado querendo ter razão, esse casamento não vai ter paz, não vai ter futuro. Tem? Sim ou não? Chega uma hora que a negociação ou o bem maior se impõe. Senão não tem futuro. Então nós precisamos um pouco mais de fraternidade. Fraternidade. Aquilo que se dizia tanto, né, cresci ouvindo isso, que o brasileiro é um povo cordial. Não estou vendo. Cordial é do coração. Está faltando coração. Está sobrando botinho. Está sobrando ideia. Está faltando fraternidade. Então pedir a Deus que arranque da gente tantas intolerâncias, que é uma falta de fraternidade. Buscar um bem que é de todos, que é maior. Irmãos e irmãs, avançando. Precisamos buscar o Espírito Santo na oração para discernir como viver o chamado de Cristo. O chamado de Jesus é exigente, mas ele é libertador. Ele está pedindo uma reordenação das prioridades, onde o amor a Ele é o fundamento de todos os amores. Todos os amores. A sabedoria que vem do alto pode e vai nos ajudar a dar passos em direção a colocar Cristo no centro da vida da gente. Quem aqui é casado, levanta a mão só para eu saber com quem eu vou conversar. Tá certo. Veja. Quem está casado pelo menos há 10 anos aí, levanta a mão. Quem já está pensando em separar, não precisa levantar a mão. Senão causa discórdia, né? Veja, quando pensavam em se casar, estavam ali naquela fase apaixonados, se ficassem pensando só no que vai abrir mão, no que vai renunciar, porque o dicionário de quem quer dar certo na vida não é só casamento, certo? Nem padre, tudo. O dicionário de quem quer dar certo na vida tem algumas palavras imprescindíveis. Uma delas é renúncia, outra é sacrifício, outra é disciplina. Sem isso, nada prospera. Tem mais, mas pelo menos essas. E no casamento que eu queria destacar, a palavra que não pode faltar é renúncia. Renúncia. Como eu dizia há pouco, se cada um quiser o tempo inteiro provar para o outro que está certo, está tudo errado. Tudo errado. Sempre vai dar errado. Bom, diz que toda discussão de casal, toda briga de casal, os dois têm razão e os dois não têm razão, né? Quase sempre. Ou porque esquentou, ou porque provocou, né? Mas vamos lá, o que me interessa aqui. Quando foram se casar, se pensassem somente no que vai deixar de fazer, de viver, no que vai renunciar, não se casariam. E o contrário é bem verdade. Quando você quer muito estar com esse que ama, não consegue se ver longe dessa pessoa, nem ver o seu futuro sem essa outra pessoa, você nem pensa o que abre mão. Só depois, quando dá uma paradinha assim, dá uma olhada, de quanta coisa eu abri mão para assumir essa minha história. Então vamos lá. Se pensar no que abre mão, possivelmente nem vai formar essa família. Mas se o amor for maior, se o centro for formar esse casal, essa família, o que você vai abrindo mão
é muito pequeno, mesmo que seja grande demais. Quando você vai sentindo, você que está namorando ainda, que está pesando muito, que você está abrindo mão, talvez não esteja querendo de fato o casamento, um compromisso mais sério. Porque aquele que quis ser mais, teve que aparar e limpar muitas coisas menores. Irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje quer nos ajudar a entender a necessidade de que vale a pena entregar a vida por algo que não passa, de buscar o que é eterno e por isso sacrificar tudo. A gente é bem interesseirinho, né, todo mundo? Olha que troca boa, olha que negócio bom que Jesus faz conosco. Ele diz assim: para você me seguir, você tem que renunciar tudo. Ou seja, ele quer da gente tudo. É o seu tudo. E o que ele dá em troca? Tudo. Ele. A salvação, que vem com a paz, que vem com a alegria, que vem com a esperança, que vem com a vida. É o tudo nosso, que é pouco, pelo tudo dele, que é tudo. Mas só vai poder abrir mão desse tudo que é nosso aquele que de fato o reconhece como o tudo, o todo, o absoluto. Um amor que não se mede. Última ideia. O amor a Cristo não exclui outros amores, seja da família, trabalho, sonhos e bens. O amor a Cristo reordena os outros amores. Se no trono do coração seu não estiver sentado aquele que é o maior, qualquer impostor ocupa o lugar. E quando o impostor ocupa o lugar central, a casa inteira fica bagunçada. Coloque no trono do seu coração, da sua vida, aquele que é o principal, o Senhor. Nada antepor ao amor de Cristo. Vamos fazer uma prece para terminar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a confiar na Tua sabedoria, acima do nosso próprio entendimento. Ensina-nos a acolher os outros com amor e a vê-los como parte da Tua família. Dá-nos a coragem de Te seguir, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios. Que possamos sempre colocar-Te em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.